Olá, viva! Seja bem-vindo a este episódio sobre coisas que se podem fazer com a IA generativa. Eu hoje trago-te aqui um exemplo daquilo que acho que é uma ferramenta bastante interessante e que tem tido bastantes respostas, tem tido bastante uso, o que quer dizer que tem o seu sucesso, que no fundo é um teste, um quiz sobre a IA generativa, neste caso, que é corrigido por uma inteligência artificial. E isto tem-se verificado como sendo não só uma ferramenta útil, porque liberta tempo na medida em que não há necessidade de nós fazermos a correção, e atenção que falamos de coisas relativamente simples, vamos já ver, como também é algo que pode ser utilizado como um instrumento de marketing, um instrumento de vendas, que é como eu utilizo. No fundo, eu utilizo este quiz, digamos assim, como um atrativo, digamos assim, um imã, para pessoas que consultam, por exemplo, a minha academia online, poderem fazer o quiz e logo a seguir, quando recebem a correção no seu e-mail, já têm não só a correção feita por uma IA, o que já é interessante por si, como também depois têm a parte de vendas que vai ajudar a fazer aquilo que interessa, nomeadamente aqui no meio do funil, vai ajudar o cliente a convencer-se e a fazer a compra. E basicamente repara que tratamos aqui de uma coisa bastante simples, é só um quiz, não tem nada que saber, é só nós colocarmos os dados, vamos imaginar que somos a pessoa a responder, e eu vou pôr aqui Pedro, e, no fundo, temos um conjunto de perguntas e respostas que eu nem sequer estou a ligar a quais é que são, que, no fundo, vão ajudar a pessoa a compreender. E o que é que acontece logo a seguir, depois da submissão? Passado poucos segundos, a pessoa vai receber um e-mail com a correção do seu teste, feita por um LLM, neste caso por uma inteligência artificial. E aqui está, aqui temos um exemplo real de um quiz que foi submetido por uma pessoa, por um utilizador, neste caso, que visitava a academia, e aqui neste caso até foi a Daniela, e repara como o teste não tem muito que saber e não é preciso IA propriamente para criar uma codificação, uma automatização que pega numa escolha múltipla e decida o que é certo e o que é que não é, ou o que é certo e o que é errado. Mas começa a ser interessante quando, por exemplo, existe aqui uma pergunta em que vai testar a qualidade do prompt, em que convida a pessoa a escrever um prompt e depois esse prompt é analisado aqui em baixo, feita por uma inteligência artificial, em que divide na introdução os detalhes específicos, os exemplos e as instruções finais, divide todas estas categorias ou estes tópicos, digamos assim, de prompting, para dar à pessoa um feedback sobre aquilo que ela escreveu, para esta se poder desenvolver ou poder desenvolver as suas técnicas de comunicação com a IA. Em seguida, temos o LLM que lê todo o teste, incluindo o próprio prompt, e dá um feedback à pessoa, um feedback que das várias respostas que temos tido, e já estamos numas quantas centenas de respostas, curiosamente, e que demonstra ou mostra à pessoa como é que ela está, em que estado é que está, de uma forma construtiva e à qual se segue, lá está, uma parte de vendas, que é isto que eu acho que é relevante. Não só criamos uma ferramenta que gera interesse por parte do público, porque quem é que não quer testar e saber como é que está em relação à inteligência artificial, se percebe, se não percebe, como é que estão os seus promptings, como no final recebe um feedback que é personalizado e nesse feedback está o e-mail de vendas, ou está a parte das vendas, para nós fazermos uma venda, um upselling, um cross-selling de produtos, o que quer que seja. Eu, neste caso, utilizo para vender o meu livro e os meus cursos online, naturalmente, mas podia utilizar este exemplo para vender inúmeras coisas, assim como poderia utilizar este mesmo exemplo para inúmeras aplicações possíveis e imaginárias. Fica mais um exemplo daquilo que se pode fazer com a IA generativa. Muito obrigado e até uma próxima.